Olá, amigos do canal. Estou aqui para conversar com vocês. É uma situação que a gente está encontrando em boa parte do Rio Grande do Sul, algumas zonas do Paraná, do Paraguai e um pouco no Cerrado, que são uma situação de estresse hídrico na soja, umas bastante severa, outras um pouco menos, e a situação de aplicação nessas condições aí. E é isso que está acontecendo na lavoura hoje. Então, especialmente numa condição que a gente vem enfrentando de bastante estresse hídrico, logicamente que a gente tem que avaliar ponto a ponto, porque estão muito irregulares as chuvas em boa parte dessas regiões que eu comentei. Mas eu vou tentar dividir aqui para a gente entender melhor. Vamos conversar um pouquinho como é que está a planta e depois como é que está a aplicação em cima dessas condições. Bom, no caso de estresse hídrico severo, né, como a gente vem passando em boa parte, o que está acontecendo com essa planta? Qual é o objetivo dela? É perder o mínimo de água possível, né? Então ela tenta fechar o máximo possível o seu estômago, né? Vai fotorrespirar, e aí na cutícula ela vai começar a depositar mais camada de cera, eu vou chamar entre aspas que a folha vai engrossar. E aí ela começa a aumentar a deposição de pelos nessas folhas também, para evitar com que o fluxo de ar aumente a evaporação dessa cutícula. Então a cutícula mais grossa evita com que a água de dentro da folha saia. E por outro lado também acontece o seguinte, a gota de aplicação que a gente vai fazer vai ser praticamente impossível de penetrar nessa soja estressada. Isso é um raciocínio também inverso, pode ser feito para herbicidas, né, em plantas daninhas. Mas no geral, a planta está nessa condição. E aí do lado da aplicação, você imagina aí uma gota de pulverização aí, em torno de um fio de cabelo um pouco mais grossa, aí de uma gota de 150 micras, 200 micras, numa condição de ambiente muito seco, temperatura alta, umidade relativa muito baixa. Essa gota de água que você vai fazer e vai largar no ambiente, o que vai acontecer? O ambiente, na verdade, vai roubar toda a umidade dessa tua gota, e essa gota vai ser extinta antes mesmo de chegar. Existem diversos trabalhos aí que numa condição de estresse bastante severo, em torno de 60% a 70% do produto que o senhor aplicou não chega na planta, numa condição nessa daí. E além, depois de chegar, eu preciso fazer com que isso promova a absorção no tecido. E a planta num estresse não vai acontecer. Então, para a gente finalizar, algumas estratégias que a gente pode tentar reduzir o problema, né, ou otimizar a questão das aplicações, e reforço, né, tem que avaliar muito a questão da onde que está a sua soja, se o estresse está mais severo que esse ou menos, se existe bacheiro ou não, para a gente pensar em inóculo. Mas aplicações noturnas são uma condição muito boa para trabalhar nesse tipo de situação. Tem alguns vídeos no canal aí para você observar. Outras coisas também são aumentar a vazão de água, porque eu preciso botar mais água na gota, para essa gota dar mais água para o ambiente. Né? Vazões muito baixas aí, além do risco de fito e extinção da gota, são gigantescas os problemas. Alguns produtos que reduzem o estresse oxidativo da soja também é interessante, para o próprio mancozeb. Né? Alguns extratos de algas, aminoácidos também são interessantes de trabalhar junto nessa situação. E finalizando então, nós temos que cuidar o seguinte, às vezes a gente procura esperar chover para retomar as aplicações. Dependendo da condição, dependendo do tipo de estresse, após a chuva, essa soja aqui, por exemplo, isso aqui vai fechar entrelinha muito rápido. E aí muitas vezes o nosso momento de aplicação vai ser perdido, porque a epidemia vai retomar, porque o fungo não morreu, o fungo não desapareceu, estão na planta, só que a condição de estresse está muito grande para a epidemia desenrolar. Então está tudo travado. O problema é que se a gente esperar demais após essa chuva, muitas áreas não conseguimos nem aplicar. Então a aplicação antes da chuva pode ser uma alternativa bem interessante nessas condições aí. Claro, reforçando, depende de cada situação. Isso tem que ser analisado ponto a ponto. É isso aí. Se gostou, dá um joinha, aperta um sininho aí e compartilha. Feito, um abraço, tchau.